Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer de modo muito honrado o convite que me foi feito para participar com vocês desse segundo seminário de extensão universitária que a UF realiza na região norte-noroeste fluminense. Como subreitora de Extensão e Cultura da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu entendo que esse é um espaço privilegiado para que nós possamos fazer reflexões acerca daquilo que cotidianamente fazemos nas nossas universidades e entendermos a relação profunda que isso tem e deve ter e deve ser mantida com os demais espaços da sociedade. Então, nesse momento, fazendo essa conversa com vocês sobre a política de extensão universitária, eu fico muito feliz de poder partilhar de alguns desejos, anseios, crenças, ideais que, na verdade, norteiam o trabalho de todos os extensionistas. E eu sempre digo que fazer extensão na universidade pública é algo que fala muito particularmente em cada um de nós, aos valores que nós queremos preservar, aquilo que nós acreditamos ser necessário para transformar a sociedade na qual estamos e que vemos como potencial na relação que a universidade estabelece com esses espaços da sociedade, a possibilidade de fazer transformações. Então, falar da política nacional de extensão para pessoas que fazem a extensão acontecer, que fazem com que a extensão seja uma realidade, certamente eu vou falar de coisas que vocês já conhecem. Mas aí eu quero fazer um convite a todos vocês que nesse momento a gente aproveite o espaço de estarmos juntos, de podermos parar um pouquinho com todos os nossos desafios do dia a dia e pensarmos quão importante é essa ação que nós desenvolvemos no seio da universidade e que é chamada de extensão. E como através da história da educação nesse país, principalmente da educação superior, foi sendo construída uma política de governo na área da educação que se chama extensão universitária e o que ela assumiu para si como responsabilidade em relação a essa relação política e ética que a universidade estabelece com a sociedade. Então é muito um convite de apresentar para vocês questões que estão presentes na extensão, que elas nascem de uma determinada maneira, que elas se relacionam com o que nós fazemos, mas que a forma como elas se organizam e que se constituem como política, ela pode ser uma diretriz emanada de uma autoridade para uma execução, mas ela também pode ser uma construção que estas pessoas, autoras da ação, fazem num movimento constante, permanente, que vão influenciar na elaboração dessas diretrizes. E a extensão é muito curioso, que é justamente na extensão universitária que nós vamos ver essa característica de como os movimentos sociais vão interferir na proposição de diretrizes políticas para a realização dessa atividade. Hoje, a extensão universitária, ela tem uma política de Estado traçada para ela. Essa política de Estado é traçada pelo Ministério da Educação através do Plano Nacional de Extensão Universitária e nós temos, a partir de 2001, uma concepção de extensão que está presente na definição apresentada nesse plano e que, apesar das muitas vezes em que esse plano tem sido revista, esta concepção vem se mantendo desde então, que é conceber a extensão universitária como um processo. Primeira coisa, ela é processo, ela não é estanque, ela não está dada, ela está permanentemente em movimento. Esse processo é um processo educativo, cultural e científico. Ele emana das universidades, esse movimento, ele retorna a elas e ele deve ser permanentemente alimentado com essa visão de que ele tem uma natureza que é educativa, que é também de fazer cultura e construir identidades para a população, e ele é científico no caráter de permanentemente pesquisar, investigar, ter curiosidade e produzir conhecimento a partir dele. Esse processo possibilita que a relação que a universidade estabelece com esses outros espaços da sociedade possa ser uma relação transformadora e possibilita a articulação do ensino da pesquisa com a extensão
num processo também que deve alimentar um espaço e outro o tempo inteiro, fazendo com que eles mesmos proponham novas coisas, construam o novo nessa possibilidade de articulação. Agora, essa concepção de extensão que nós temos hoje, ela não é a concepção que vem acompanhando a realização da extensão nas universidades ao longo da história. Nós podemos identificar que extensão nas universidades ela se faz há muito tempo. Nós temos os primeiros relatos de experiências de extensão desde o início do século passado, nascendo como experiências na Universidade de São Paulo, através de conferências públicas gratuitas oferecidas para a comunidade de um modo geral. Ela passa pelo reconhecimento por parte do Ministério da Educação, que a extensão é uma atividade fim na universidade e a necessidade que deve haver da relação e comprometimento das instituições de ensino superior com a sociedade. Então, no momento em que surge a extensão no nosso país, ela surge como um movimento no interior das universidades de oferecer algumas das suas ações e abrir para que outras pessoas que não aquelas que fazem parte da universidade como alunos ou como professores também possam usufruir de algumas dessas ações. Ela de alguma forma se abre. Mas a gente não pode perder de vista que o próprio contexto político em que vai sendo desenvolvida essa ação das universidades voltada para a sociedade faz com que essas propostas que surgem no bojo da extensão, elas também tenham um caráter, muitas vezes, assistencialista, um caráter de suprir algumas ações do governo, um caráter, muitas vezes, de aplacar determinados núcleos, de revolta contra as políticas de Estado que estão colocadas, e a universidade vai um pouco cumprindo o papel de perpetuar determinadas situações que estão acontecendo no seio da sociedade. Isso naquele momento, lá atrás, onde as universidades tinham um papel que reforçava um caráter muito isolado das universidades em relação aos demais espaços sociais, onde o conhecimento que era produzido na universidade era tido como conhecimento verdadeiro, distante da maioria da população, que não deveria ter condições de se apropriar desse conhecimento. Então, a universidade dava, de alguma forma, aquilo que ela julgava ser o importante para a sociedade receber do conhecimento que ela produzia para si mesma. Essas mudanças em relação à própria concepção de extensão através da história das universidades brasileiras, elas vão se, de alguma forma, mudando a partir do momento em que as universidades também começam a questionar muito do seu papel, Começa-se a ter também uma cobrança por parte da sociedade maior do que representa sustentar uma universidade, formar trabalhadores a partir dessa universidade, mas qual é a contribuição real que a universidade pode estar dando, trocando com essa sociedade. E nessa perspectiva de mudança e de transformação que vai se dando na sociedade brasileira e que de alguma forma vai também penetrar nas universidades, se começa a repensar que essa ação que a universidade desenvolve, ela precisa ter uma relação de diálogo com a sociedade e que pode ser através da extensão que esse diálogo vai ser estabelecido. Com isso, o próprio Ministério da Educação, ele começa a reconhecer, primeiro, que a extensão não é só uma atividade que algumas pessoas mais dedicadas, algumas pessoas que abrem mão de determinadas horas do seu trabalho na universidade diretamente com o aluno ou nas suas pesquisas, abrem mão desse espaço para estarem em contato com esses outros espaços sociais de uma forma abnegada. Não é isso, de alguns idealistas. Não é uma ação também que deve ser conduzida pelos estudantes, como em algum momento aconteceu, que se eles queriam, eles podiam fazer, mas não envolvia tão diretamente os professores nessa ação, identificando nela um papel também educativo importante na formação desse estudante. Dessa concepção de extensão, a gente passa então para o reconhecimento por parte do Ministério da Educação, que ela é sim uma atividade fim também na universidade. Ela não é apenas uma ação que pode suplementar
as outras ações acadêmicas ou que pode, de alguma forma, superar as lacunas que existem nos problemas que estão presentes na própria formação, no ensino, na sala de aula ou na realização de pesquisas por parte desses professores e estudantes. E dessa compreensão que vai evoluindo, que vai mudando, que ela faz parte de um movimento muito maior da universidade se olhar, se repensar e rever o seu papel social e político, nós vamos chegar até o momento em que a extensão ela entra como um preceito constitucional, ela como a obrigação do governo de oferecer educação para a população. No que diz respeito ao ensino superior, a extensão ela é também um elemento pensado e que constitui essa proposta para a população. E nesse momento, então, a gente pode dizer que a extensão ela tem um papel que é reafirmado, inclusive, na Carta Magna do país, que ela é, sim, né, uma ação que tem importância, que deve ter diretrizes, que deve ser pensada como um elemento que faz parte da natureza do trabalho acadêmico. Ela não é um a mais, ela não é só para quem quer, mas ela é necessária para o crescimento da universidade e para a universidade se repensar como espaço político também na sociedade. Com isso, né, nós vemos que o papel da extensão nas universidades, ele oscila, e não oscila só nesse passado, que a gente está contando rapidamente uma história, não. Ela oscila ainda hoje entre uma atuação que está limitada, né, muitas vezes é apenas uma ação assistencialista que a gente propõe oferecer para alguns grupos da sociedade, outras vezes assume um papel mediador entre a universidade e a sociedade e muitas vezes, essa é a concepção que tem sido abraçada atualmente, defendida, um agente transformador envolvido diretamente nas discussões de políticas e nas práticas sociais. E aí eu queria trazer para vocês alguns marcos que estiveram presentes nessa trajetória de mudança da concepção da extensão e que não só refletem o momento político que nós vivíamos, mas também são marcos que apontam para a trajetória que foi sendo feita e que apontam os momentos de grandes mudanças feitas na política de extensão no nosso país, né? Um marco que trouxe uma grande possibilidade de rediscussão do que a extensão significa foi a criação do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, o CRUB, em 1966. No momento em que se cria esse conselho como um espaço de articulação, de avaliação e de proposição de políticas a serem implementadas pelas universidades, que dizia respeito do que nós pensamos sobre a educação superior no país, esse é um momento de grande incremento na institucionalização da extensão, porque começa a fazer parte das discussões nesse espaço o que de fato, né, caracterizaria essa ação de levar a universidade para outros espaços sociais, de estabelecer relação com a sociedade de um modo geral e o que isso contribuiria de fato para a formação dos seus estudantes. Esse incremento, né, que a gente percebe no momento em que o CRUB é criado e a partir de então, ele pode até ser destacado em algumas das ações que foram propostas e acompanhadas pelo CRUB, como, por exemplo, o primeiro documento sobre avaliação da extensão universitária nas instituições de ensino superior, que é de 1968, o Seminário sobre a Integração da Universidade na Comunidade, em 73, o Estudo sobre a Extensão Universitária e o Ensino de Primeiro e Segundo Graus, que serviu de referência, na verdade, esse estudo para uma proposta de integração da universidade com os sistemas de ensino de modo geral em 1980. Então, essas ações, né, nos mostram que a extensão começa a ser uma preocupação e começa a ser entendida como algo que precisa estar incorporado nas diretrizes políticas de cada uma dessas instituições, né? Ela não é mais uma ação livre do desejo individual das pessoas, mas ela deve ser norteada e deve ser concebida como uma ação que deve estar presente na instituição de ensino superior. Um outro marco, né, que nós podemos definir e que tem uma importância nessa compreensão de como a extensão muda mesmo de cara e muda de significado, é a nossa lei da reforma universitária de 1968. E aí a gente vai lembrar que em 1968 nós estamos no momento
vivendo uma ditadura militar no país, né? Portanto, as diretrizes que emanam do governo para as universidades, elas vão ser restritivas mesmo da ação política nesses espaços, e a gente não pode esperar que a extensão, que tem nela, né, um caráter transformador, mobilizador, provocativo, ela também vai ser um pouco calada nesse período, né? E é curioso, né, que a gente vê uma contradição aí, porque a extensão é tornada obrigatória nesse momento, mas não por entender que ela tem uma importância como um papel de transformação da sociedade, mas ela é tornada obrigatória para que se possa ter o controle sobre essas ações e para que as universidades possam, então, garantir que não será através da extensão, né, que os seus professores e alunos irão produzir a revolta, a revolução, né, política que se abraçava por alguns grupos na nossa sociedade que foram importantíssimos para as mudanças que nós tivemos mais recentemente. Ela é tornada obrigatória, são desenvolvidas por alunos, que eles trazem como sugestão para o professor, alguns abraçam ou não, incentivam ou não, mas não pegam aquela ação como algo que deve ser definido institucionalmente, como um projeto que deve ter duração, que deve ter permanência, que deve ser avaliado. Ela fica com uma dimensão muito mais assistencial, né, esvaziada de significado emancipatório, aquela coisa que eu vou passar para você o conhecimento que sou eu que tenho, o seu não tem valor e você deverá, portanto, você que é a população, de modo geral, que não está na universidade, aceitar esse conhecimento. Muito mais assistencial, né, esvaziada de significado emancipatório, aquela coisa que eu vou passar para você o conhecimento que sou eu que tenho, o seu não tem valor e você deverá, portanto, você que é a população, de modo geral, que não está na universidade, aceitar esse conhecimento que eu já trago pronto para você. Uma prestação de serviços como principal matriz da extensão universitária, muitas vezes suprindo o papel do Estado, né, substituindo o Estado, e uma proposta de envolver os estudantes em atividades assistenciais de caráter nacionalista, como o projeto Rondon assumiu durante um longo período. Em 1975, né, já numa perspectiva de definir mesmo, a partir do próprio governo, o que era esse papel para que as universidades pudessem também exercer o controle sobre ele, é criada uma coordenação dentro do Ministério da Educação voltada para as atividades de extensão, que é a CODAI, a Coordenação de Atividades de Extensão. Essa coordenação, ela é criada, né, ela é instituída oficialmente, mas ela começa a elaborar algumas definições do que é fazer extensão que, de algum modo, vão se aproximando de um papel mais transformador para essa extensão. Por exemplo, ela assume uma formulação crítica sobre a universidade a partir da extensão, como sendo a extensão, assim, aquela que dispara mudanças, aquela que dispara novos procedimentos nas universidades, aquela que produz coisas que vão incomodar o que está colocado, posto, né, como acabado nas universidades. E aí é curioso que a CODAI é criada, isso gera, inclusive, uma estruturação nas universidades e no próprio Ministério em relação à institucionalização da extensão, mas aí, logo depois, a CODAI é extinta e fica dentro das universidades, algumas, não todas, e no próprio Ministério, algumas áreas, né, de definição, mas que elas não têm com quem se relacionar, não tem um nível intermediário entre elas e a gestão do Ministério da Educação. Então, é mais um movimento na tentativa de calar, de alguma forma, aquilo que começava a emergir da extensão como mobilizador mesmo, né, de uma presença mais forte de movimentos sociais organizados. E essa concepção que a CODAI traz é uma concepção que é defendida por Paulo Freire, que ele diz que a extensão, ela não é bem isso que a gente diz, que é só estender o braço da universidade. Ela pode ser entendida muito mais como uma estratégia e como ferramentas de comunicação da universidade com outros grupos e outros espaços sociais. E aí nós vamos chegar, né? Estou contando rápido porque vocês conhecem essa história, né? E também não é o objetivo maior aqui, mas nós chegamos nesse processo que foi se instituindo no país
e com o movimento também de abertura política e de formulação de outras políticas nos setores de políticas sociais, há uma outra compreensão sobre as possibilidades da organização do ensino superior, das ações que são pertinentes ao processo de educação superior e aí o repensar da própria extensão. A extensão, ela ganha força com a criação do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, o FORPROEX, criado em 1987. Se entendia que se a extensão é uma ação também acadêmica, é uma atividade fim da universidade, a exemplo de outros fóruns de pró-reitores, a extensão também precisava ter o seu espaço, onde os dirigentes dessa área nas instituições pudessem discutir, trocar as experiências acumuladas e fazer propostas para as diretrizes políticas da extensão nas universidades. É nessa conjuntura, né, que surge o Fórum de Pró-Reitores. Nós estávamos vivendo um período de intenso movimento político na nossa sociedade, onde os movimentos sociais começavam a se organizar e pressionar o governo para a formulação de políticas que realmente contemplassem os grandes problemas que nós vivemos no nosso país. E nós tivemos, né, depois da criação do Fórum e com os movimentos que o Fórum começa a fazer para a organização da reflexão acerca da extensão e da influência na formulação de novas diretrizes para a extensão, a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira em 1996, e ela assume, né, tomando por base a Constituição, que as universidades devem ter garantida a sua autonomia e que é imprescindível que nas suas ações elas articulem de modo indissociável o trabalho do ensino em si, da extensão e da pesquisa. Um espaço não vive sem o outro, se alimenta do outro e produz o tempo todo novas possibilidades e potências a partir do momento que pode se articular e que pode contribuir de alguma forma com um espaço em relação ao outro. E a implementação da extensão nas universidades brasileiras, né, com essa pequena reflexão que eu estou trazendo para nós todos aqui nesse momento, nós podemos perceber que esse é um processo mesmo, né, processo que tem grandes avanços ao longo dessa trajetória da extensão das nossas universidades. Ele tem avanços que são significativos, inclusive para repensar os processos de formação, mas ele também passou por muitos movimentos, às vezes, de recuo e de retrocesso, né? É um avançar o tempo todo, é um pensar a definição do que é extensão, é pensar que concepção de extensão nós estamos adotando. Agora, é muito interessante porque as palavras elas têm um significado lógico, né? Nós usamos a linguagem como maneira de expressar também o nosso pensamento, os nossos sentimentos, e ela é fundamental porque a linguagem ela faz parte de um processo, né, de relação humana que ele está embebido de sentidos e de ideais, né, que nós vamos passando através da nossa linguagem, pela palavra, pela linguagem também do gesto, do corpo. E as palavras, elas não só, né, carregam sentidos que nós atribuímos a elas, mas elas também produzem novos sentidos na medida em que nós vamos empregando essas palavras de uma ou de outra maneira. E aqui tem uma diversidade, né, de faixa etária presente na plateia, e a gente pode até usar como exemplo a nossa vida do dia a dia, como é que algumas palavras que eram usadas na minha época, por exemplo, para identificar determinadas práticas, né, ou pessoas, o que era dizer que um garoto era bonito na minha idade, o que era dizer o namoro, o que era falar do trabalho, tinha algumas palavras que nós utilizávamos para expressar isso que nós queríamos dizer. Se a gente for comparar com as palavras usadas hoje, olha como houve mudanças, né? Mudanças que certamente, se a gente colocar em conversa pessoas de faixa etária muito distintas, elas talvez não consigam nem produzir um entendimento básico entre elas, porque falaram de coisas diferentes usando as mesmas palavras. Mas também a própria palavra, através do tempo, ela vai mudando de sentido, ela vai ganhando outros sentidos porque ela é viva, faz parte, ela representa aquilo que também na realidade está em processo constante de transformação
e de mudança. E a extensão não é diferente, né? A extensão também, se a gente pegar ao longo do tempo que sentidos e significados a extensão foi adquirindo, a gente vai ver que hoje, essa extensão da qual nós falamos, que tem o Fórum de Pró-Reitores que se reúne e que discute sobre essa extensão, ela também tem um sentido bastante diverso da extensão da qual se falava há muito tempo atrás, no século passado, por exemplo. E esse processo, né, de alguma forma, quando a gente fala da extensão hoje, a gente está falando de uma universidade que também se transformou muito, né? Se transformou naquilo que é o cotidiano da universidade, na produção do conhecimento, ela se transformou naquilo que ela ouve e entende que são demandas que chegam da sociedade para essa produção de conhecimento, ela mudou naquilo que ela entende de como ela traduz esse conhecimento que é produzido no seu interior para que ele possa ser utilizado plenamente por todas as pessoas, né? E o que a gente tem percebido, muito frequentemente, é que hoje a universidade repensa o seu papel numa perspectiva de que ela é uma instituição plural, né? Ela, de alguma forma, representa aquilo que está na sociedade de um modo geral, na diversidade das pessoas que a compõem, dos conhecimentos que também aportam a essa universidade. Mas sem esquecer, sem perder de vista, que como instituição pública, ela tem um compromisso social, né? Ela tem uma responsabilidade pública que ela não pode perder de vista na elaboração e no desenvolvimento das diretrizes que ela estabelece, né? Uma responsabilidade de formar profissionais que sejam excelentes tecnicamente, mas que não percam de vista que eles são cidadãos também com responsabilidade naquilo que fazem e produzem e para quem fazem e produzem. No pensar soluções possíveis para os grandes problemas que afligem a nossa sociedade contemporânea, né? E também na garantia de que a população ela tem direito pleno de participar intensamente de todos esses processos. E aí a gente pode perceber que a extensão, né, tomando como base não só esse processo que é histórico, mas tomando hoje, se nós fôssemos fazer um mapeamento da extensão traduzida em ações nas universidades brasileiras hoje, nós encontraríamos a extensão como meros cursos que são oferecidos, né, para outros grupos externos à universidade, a extensão concebida como prestação de serviços, ou apenas como prestação do serviço que a universidade pode fazer para essa sociedade, a extensão como um complemento dos outros processos educativos nas outras ações acadêmicas, a extensão como um remédio, né, que se aplica para acalmar determinadas dores, entre aspas, também apresentadas por esses grupos sociais, ou a extensão como instrumento político-social, uma ferramenta que podemos lançar mão. Hoje ainda, né, a extensão ela pode acontecer desde a simples oferta de cursos à população, que é uma ideia, né, que é trazida de modelos oriundos da Europa, como uma prestação de serviços sociais, como acontece em algumas universidades americanas, como proporção de qualquer evento que a universidade faça, é uma extensão que ele está fazendo, porque sai da sua rotina, da sala de aula mais tradicional, como uma atividade filantrópica, um outro tipo de relação e comunicação que a universidade pode estabelecer com a comunidade, como atividade complementar ao ensino e à pesquisa, como uma compensação das falhas do ensino regular, principalmente aquelas falhas que dizem respeito a uma alienação social nesse processo de formação, como instrumento institucional utilizado para manter a ordem vigente, ou como um reduto de agrupamento de pessoas progressistas dentro das universidades e como um instrumento para as mudanças sociais. E aí nós chegamos no que o Plano Nacional de Extensão, ele nos diz, né? A primeira coisa é compreender que esse plano que está hoje colocado no Plano Nacional de Extensão, ele surge de um processo também, ele surge de um processo que é expresso pelos pró-reitores de extensão e pelos extensionistas de um modo geral das universidades, nos encontros que são organizados, seja nos seminários de extensão, seja nos encontros do Fórum de Pró-Reitores,
Mas esses conceitos e diretrizes da extensão, eles vão sendo propostos por esse grupo, e nesses grupos vão sendo também a todo momento transformados, atualizados, revistos. Não é uma definição pronta, é uma definição que surge de um movimento organizado. Nesse Plano Nacional de Extensão, construído dessa maneira, não como uma proposta verticalmente colocada, mas como uma proposta que vem das bases dos extensionistas para a formulação da política, nós temos que, como base da ação, como diretriz que deve guiar a organização e implementação da extensão nas universidades, 4 linhas principais. É o impacto e transformação, ou seja, uma ação de extensão, ela tem que ter no seu bojo, né, um compromisso de transformação com essa sociedade, de permanentemente estar colocando em movimento aquilo que já está dado, para poder reatualizá-lo, para poder revê-lo a partir dos conceitos mais atuais. Ela precisa produzir mudança onde ela está acontecendo. Ela precisa ser caracterizada por uma interação dialógica, ou seja, extensão não se faz em mão única, se faz em mão dupla, né? É conversa entre grupos ou pessoas, ela tem saber e recebe saber, e se muda, e se transforma e se reconstrói a partir desse diálogo. A interdisciplinaridade, ou seja, a extensão, ela deve ter essa característica de agregar as diferentes áreas de conhecimento, diferentes pessoas, diferentes profissões, diferentes instituições, para poder produzir algo que seja de fato capaz de fazer a transformação. E a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que essa é talvez a mais falada por todos nós, né? Nós sempre nos reportamos a isso, que a universidade deve garantir essa indissociabilidade, mas nós extensionistas sabemos como é difícil e delicado produzir de fato essa indissociabilidade e fazer com que ela ecoe nas pessoas que estão nas universidades. Dentro do Plano Nacional de Extensão hoje, né, com aquelas diretrizes, sentiu-se a necessidade para poder ter discussões que de fato retratassem aquilo que é feito, que pudessem beber do que já acontece, da experiência concreta das pessoas, o que é diretriz, o que é política, o que deve emanar como a normatização e regulação do fazer extensão. Foram agrupadas 8 áreas principais, áreas que são chamadas de áreas temáticas da extensão, e que elas agregam o conjunto das experiências e saberes que nós temos em desenvolvimento na sociedade, que a universidade espelha também. Essas 8 áreas temáticas, né, em cada uma delas nós temos uma subdivisão em outras linhas, que a partir de 2006 o Plano Nacional de Extensão deixa de chamar de linhas programáticas, né, porque na verdade elas não são um programa fechado, mas começa a chamar como as linhas da extensão, que vão contemplar toda essa diversidade de saberes que cada uma dessas áreas temáticas pode ter e aportar, mas as nossas 8 áreas temáticas que de alguma forma nos ajudam, inclusive, a estabelecer a conversa entre diferentes, né? Ou seja, o que eu faço aqui hoje, eu posso me encontrar com uma outra pessoa que faz isso num outro lugar do país, bastante distante e diverso do meu, mas que pela área temática a gente pode conseguir encontrar o eixo dessa comunicação e dessa relação que a gente vai estabelecer. Então essas são as 8 áreas, pode passar. E como ações da extensão, ela é muito diversa, né, gente? Vocês que fazem extensão sabem que a gente tem uma característica, talvez seja isso, que nos apaixone, encante o tempo todo, é essa pluralidade que tem na extensão, né? Essa possibilidade dela ser mais flexível, ela se abrir o tempo todo para o que está surgindo, para outras possibilidades que não tinham sido pensadas antes, que não precisam de uma estruturação tão forte para poder acontecer. Mas essas ações que a gente faz, né, elas podem estar agrupadas naqueles conjunto que está apresentado ali na tela para vocês, né? Então, aquilo que a gente faz pode estar traduzido, porque também o fazer extensão, né, se ela é uma ação tão importante para a universidade, se ela é uma atividade fim, ela precisa também ter continuidade, ter permanência, ser capaz de ter o tempo necessário para seu amadurecimento e produção de mudanças e transformações. Então, não é qualquer ação que eu vou dizer que é extensão.
Por isso, né, o Plano Nacional de Extensão teve essa preocupação de caracterizar bem o que cada uma dessas ações representa, né, e em cada uma delas, né, apontar que elas devem ter, de alguma forma, a vinculação com o ensino, a vinculação com a produção do conhecimento através da pesquisa oriunda delas, ou que elas vão desencadear uma troca de conhecimento a partir de pesquisas realizadas, mas elas são agrupadas em programa de extensão, projeto de extensão, curso, evento ou prestação de serviços. Esses são os núcleos, né, de ações de extensão propostos pelo Plano Nacional. E por que isso é importante? É importante na medida em que a gente quer também que, por ser uma atividade fim, que deve ser reconhecida e valorizada na universidade, ela possa também ser acompanhada, avaliada, que ela possa ter os impactos que produz, os resultados que produz também dados a conhecer. Então, nesse agrupamento, isso acaba permitindo de alguma forma, né? Eu não penso que isso seja algo definitivo, porque a própria realidade pode nos apresentar, daqui a pouco, um outro conceito, né, de uma ação que vem sendo desenvolvida e que não cabe muito bem nessas que estão hoje conceituadas e estabelecidas no Plano Nacional de Extensão. Mas a questão da prestação de serviços, ela também, né, se coloca como algo que não é um mero assistencialismo, mas que serviço é esse que a universidade, né, na sua possibilidade e potencialidade, pode estar oferecendo, não como substitutivo, né, de outras falhas das próprias políticas sociais existentes, mas como algo que a universidade coloca-se, né, para a sociedade, para que ela possa oferecer para ela aquilo que está sendo um produto, né, que está sendo oriundo do que se faz no interior das universidades. Os eventos, esses podendo até ser mais pontuais, né, mas eles como evento, eles também devem trazer em si a possibilidade da reflexão e da contribuição para gerar novos projetos ou novas possibilidades de ação extensionista. Os cursos como sendo oferecidos no interior das universidades para os seus grupos próprios, né, das universidades, mas também oferecidos para a sociedade. E aí vocês vão ver que existe toda uma compreensão que tipo de curso vai ser caracterizado como extensão, o que diferencia esse curso de extensão de um curso, né, para pós-graduados ou para graduados, que características deve apresentar um curso para ele ser considerado como um curso de extensão. E nisso, algumas universidades, por exemplo, porque o plano permite lhe dar essa abertura, elas colocam a especialização, por exemplo, o curso de pós-graduação lato sensu, dentro das extensões dessas universidades, para serem acompanhados pelas coordenações ou pró-reitorias de extensão, e deixando para a pós-graduação apenas o estrito sensu e o acompanhamento das pesquisas. Mas isso não é uma regra que está estabelecida que deva ser dessa maneira. Na grande maioria das universidades você vai ver o lato sensu também colocado nas pró-reitorias de pós-graduação e a extensão, ela é responsável pelos cursos de duração menor de 360 horas, mas nunca inferior a 8, porque senão já é um evento, não é mais um curso, mas dentro, nesse limite, né, de horas, os cursos oferecidos como aperfeiçoamento ou atualização, eles são cursos de extensão. E o projeto, né, são aquelas ações que têm alguma permanência, que elas têm uma consistência, uma periodicidade, elas guardam uma articulação muito clara e muito estreita com o processo de formação, de um modo geral, que está em curso, né, naquela universidade, e um conjunto de projetos que guarda articulação entre si, que tem uma relação que permite a interdisciplinaridade, esse diálogo, né, essa possibilidade de troca de experiências e de conhecimento, ela então pode se constituir como um programa de extensão. Essas informações detalhadas, elas podem ser encontradas na página da RENEX, que é a Rede Nacional de Extensão Brasileira, né? E eu coloquei aqui na tela para vocês, quem tiver o interesse de olhar com mais detalhe o que caracteriza cada uma dessas ações, o que caracteriza as áreas temáticas e as linhas de extensão, pode consultar, né, na rede
que o Plano Nacional de Extensão e todas as diretrizes da extensão, eles estão acessíveis nessa página. E o que eu queria deixar para vocês, né, espero que tenha de alguma forma contribuído para que vocês percebam a importância desse trabalho que vocês fazem e como ele tem uma relação estreita com o que está sendo concebido como papel das universidades no Brasil, e a extensão ela tem, né, um caráter que permite muitas vezes trazer para o interior dos cursos e das outras propostas de ação das universidades algo novo, né? Também não estou querendo dizer aqui que é apenas a extensão que faz e que aponta o novo, não é isso não. Mas é dizer que por ela ser um espaço mais flexível, né, que pode estar mais presente em outros espaços da sociedade, que ela não tem a formalidade dos cursos constituídos que vão diplomar os seus estudantes, ela tem mais facilidade, mais possibilidade de trazer esse novo, de permitir a experimentação do novo, na verdade, nesse processo de formação. E nós temos visto isso em muitos cursos, né? Eu tenho acompanhado mais particularmente a formação da área de saúde, mas o quanto a extensão foi importante para produzir, né, as transformações que os cursos da área da saúde precisavam instituir até para poder formar profissionais de acordo com aquilo que estava estabelecido no Sistema Único de Saúde. Os cursos, né, se transformando para que os profissionais pudessem ter essa formação pautada nos valores e nos princípios instituídos a partir do SUS. E a extensão foi muitas vezes o veículo possível para esses cursos começarem a introduzir as suas mudanças, né? Ou então na extensão a gente vive determinadas situações e percebe que aquilo ele deve ser incorporado no processo de formação, ele ainda não estava presente, mas é importante, é necessário, está sendo demandado pela população e a gente começa a rever de que modo esse conhecimento pode estar sendo incorporado. Então, a extensão tem muito esse papel, né, de garantir um diálogo mais frequente, mais assíduo, mais presente, mais forte com os outros espaços da sociedade. E o seminário que vocês organizam aqui, o segundo seminário, ele, espero que tenha muitos outros que vocês permaneçam fazendo em todas as regiões, ele tem a importância de poder permitir a conversa entre nós também, né? Que estamos na universidade, que muitas vezes no dia a dia a gente não tem o espaço necessário para poder trocar as reflexões que se originam do nosso trabalho. Então, os seminários eles são fundamentais para que a gente possa, inclusive, mostrar o que estamos fazendo, mostrar para a sociedade também aquilo que a gente está colocando como contribuição da universidade para os processos de desenvolvimento e de transformação dessa sociedade. Muito obrigada a todos vocês. Eu agradeço essa possibilidade de participar aqui. Eu quero reafirmar que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como universidade pública também desse estado, presente em alguns municípios, se coloca ao lado da UF para ser parceira em ações. Nós temos feito um trabalho muito interessante na área da cultura, na parceria das universidades públicas do estado, e eu acho que o que nós precisamos como universidade pública é somarmos os nossos esforços e as nossas lutas para realmente termos um ensino de qualidade e podermos cumprir o papel social e político que a universidade deve ter. Muito obrigada.